frase da escritora, poetisa e ativista americana chamada Maya Angelou. Ela fala o seguinte, adoro a frase dela: seu legado são as pessoas que você toca. E aí eu queria te perguntar se você tem noção hoje do tamanho do seu legado. Você sabe que a Paloma, que é uma seguidora do canal que se tornou muito importante, porque foi a única que eu recebi dentro da minha casa, assim como uma completa desconhecida, né, vindo da turma de seguidores, e ela falou, você não sabe o impacto que você causa. Inclusive, esse impacto que você causa se tornou um capítulo do livro Café com Luffy, né, que é um outro livro. Porque, na verdade, às vezes a gente não tem noção do impacto que nós causamos, positivos e negativos, todos os dias. Não só uma pessoa que está na telinha de alguém, ou no YouTube, na televisão, livro, alguma coisa. Não são só as pessoas que estão com uma voz mais ativa que está causando impacto. Todos nós estamos causando, e talvez muitos de nós não tenhamos noção desse, né? Eu sempre falo, você chega no mercado e você não é agradável com a pessoa do caixa, você tem noção do impacto que isso pode ter causado na vida dela, só de 2 minutos que você passou na frente dela, e isso pode ter estragado todo o dia dela, né? Assim como você poderia ter sorrido, e aí 2 minutos que você passou, você pode ter transformado positivamente todo o dia dela. Então, a gente tem que ter essa noção muito clara, porque senão fica parecendo que o impacto é só de quem está no spotlight, está na luz da história, né? Mas eu entendo a sua pergunta sobre, poxa, você fala com tantas pessoas, você fala com tantas almas todos os dias, né? Você tem tocado tantas pessoas, e isso me fez olhar para dentro, sabe? Fazer essa pergunta que você me fez todos os dias. Você tem noção desse impacto? Você tem noção de o que está acontecendo? E aí eu me lembro de qual era o meu desejo antes mesmo de começar a espiral. Que antes mesmo de começar a espiral, lá no início, antes de, será que eu vou mudar? Será que eu não vou? O que eu vou fazer? Estou infeliz aqui, sabe? Mas aí eu pensava, o que você quer fazer da sua vida? E aí normalmente as pessoas poderiam falar, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser fotógrafo, eu quero ser qualquer coisa. Eu sempre entendi assim, poxa, eu queria muito que as pessoas entendessem essa consciência que eu tenho de que essa energia existe. E eu não dou nome para isso, né? Para essa luz. Então, assim, como que eu posso simplesmente sendo, sem fazer esforço, eu consiga mostrar que é real, que essa luz existe. Então, assim, cada vez que alguém chega para mim e fala, nossa, eu senti isso, ou eu fui impactada de tal forma, ou eu falei de tal coisa, ou parece que você falou para mim, como você disse, que você sentia isso na espiral, ou muitas vezes quando eu toco o sininho, ou eu falo alguma coisa, aí eu entendo que é, na verdade, a manifestação daquele meu desejo. Porque naquele meu desejo, que eu falava, eu só quero que a pessoa entenda que essa luz existe, eu não quero ensinar nada, eu não quero levar para doutrina nenhuma, eu não quero levar para nenhuma crença específica, eu não quero nada. Eu só quero que ela entenda alguma coisa que ela entendeu dentro da concepção de luz divina na vida dela, né? Então, hoje, o impacto que mais me emociona é quando as pessoas falam isso. Você estava falando para mim, eu precisava escutar aquilo. Era aquilo que realmente foi o gatilho que me fez mudar. Por quê? Porque toda vez que eu toco o sininho aqui em casa, pra quem não sabe, eu tenho um programa no YouTube que eu toco o sininho todo dia na hora de falar. Eu sempre falo que eu consiga falar as coisas que as pessoas, cada um entenda aquilo que ela precisa entender naquele momento. Inclusive eu, o que eu preciso entender com a fala que eu mesmo vou estar falando. Então é muito interessante, porque eu posso falar a mesma coisa que cada um vai entender uma coisa diferente. Por quê? Porque é aquilo que aquela pessoa precisa escutar. Isso que é a diferença de tentar colocar na cabeça de alguém alguma coisa ou simplesmente deixar a pessoa se despertar para aquilo que ela precisa. Então, por isso que eu falo, se você ler o livro hoje, ou se você ler o livro daqui a um ano, você vai entender duas coisas diferentes, porque você não é mais a mesma pessoa daqui a um ano. Os seus desafios são outros, as suas buscas são outras, você já cresceu de um jeito, já evoluiu do outro, já compreendeu uma outra história, entendeu? Então, por isso que a noção que eu tenho, que me enche de orgulho, assim, é quando eu falo assim, essa missão está sendo cumprida, ou seja, não sou eu, mas é como se eu fosse uma grande antena que recebe e passa, sabe? Um canal. Recebe um canal. Então eu nunca acho que sou eu, ou que eu tenho razão, ou que eu disse, ou que eu aquilo.
Eu sempre acho que eu estou recebendo a mesma mensagem que você, e a hora que eu falo parece que eu também estou escutando. E era muito engraçado que todas as vezes que eu faço Café com Luffy, eu fazia isso na época da Espiral, na verdade, quando eu gravei Espiral, depois que eu gravava, eu assistia a Espiral, né? Eu gravava e assistia antes de postar. E eu chorava, como se eu falava, gente, que lindo. Nossa, tipo como se eu tivesse sido eu. Não tô falando assim, o meu cabelo, a minha entonação de voz, se a minha roupa tá bem. Não, eu escutava eu falando pra mim e eu como aprendiz. E eu tava escutando, mas tinha sido eu que tinha falado 5 minutos atrás. Mas aí eu nunca regravei. Nunca regravei. Esse final de não tinha jeito de regravar, gente. É uma vez só. Por quê? Porque, na verdade, é a humildade que você tem de entender que você também está se impactando com esses ensinamentos que estão passando através de mim, entendeu? Muito lindo. Então, hoje, para mim, não é um impacto que eu sinto pela pessoa Luffy. Tanto é que eu sempre falei, não me coloque em altar, não me coloque em palco, não me coloque em nada, me coloque igual a você, porque a gente está aprendendo tudo junto, vai embora lá. Estamos indo sem dar nome para nada, só vamos fluindo aqui, porque a coisa é prática, porque eu gosto muito de falar, Isabela, isso é muito importante falar. Eu sou Capricórnio, gente, eu gosto de trabalhar, eu gosto de negócio, eu gosto de coisa, então não é uma coisa de eu ficar aqui falando, nossa, e aí você abandona isso. Não, eu gosto de tudo muito direitinho, muito perfeito, sabe assim, na questão do vivemos bem o lado espiritual, o lado pessoal, o lado profissional, o lado amoroso, né, o lado da vida, o lado festivo, tudo em equilíbrio. Sabe? Tudo, eu acho que o equilíbrio, ele resume muito isso. Então, para mim, o impacto eu sinto realmente quando eu vejo que as pessoas... desculpa, vou completar. Sabe quando eu sinto o impacto que está sendo realizado aquilo que eu estou fazendo? Quando eu vejo que quando eu passei para uma pessoa, sem eu estar ali, essa pessoa está passando para outra. E depois essa pessoa está passando para outra. E ela está passando para outra. A energia está se espalhando e contagiando multidões. Isso, para mim, é o maior impacto. Se não se concentra em mim. Não precisa se concentrar em mim. Só precisa ir. Sabe? E o livro é mais um veículo para isso, né? É mais um veículo. Exatamente. Tem uma frase no livro, na página 10 do livro, que você fala assim: era como se todo aquele mundo que eu conhecia estivesse ficando para trás. Ao ler essa frase agora, né, eu não tive essa leitura naquela época que eu assisti o vídeo. Eu pensei muito na pandemia, porque é a sensação que eu acho que a gente está tendo com essa pandemia, de que o mundo que a gente conhecia não existe mais, é um outro mundo que está surgindo, e é como se a gente estivesse realmente vivendo um mundo completamente desconhecido, a gente ainda não está entendendo como é que as coisas estão funcionando. Você chegou a fazer esse paralelo? E se você não fez, como que foi viver num mundo que novo, com tudo desconhecido para você? Talvez a gente aprenda um pouco com isso na nossa realidade hoje. Olha, gente, não é querer ficar fazendo propaganda não, mas eu vou fazer agora. Você vai ter que comprar esse livro aqui agora e você vai ter que ler isso aqui, porque isso que eu ensino para vocês aqui, é exatamente sobre isso que a gente está passando agora nesse momento. Não é uma coisa que eu compartilho com vocês para que você aprenda e resolva a sua vida. Não é isso. É para você enfrentar todas as crises que virão ao longo da sua vida, porque eu vou te dizer e vou assinar embaixo. Elas virão. Às vezes vão ser crises financeiras, às vezes serão crises amorosas, às vezes serão crises de pandemia, às vezes serão crises bem mais sérias. Então as crises, os nossos mundos vão ficando para trás todo o tempo que a gente vai vivendo. Isso, o nome disso, sabe como é que é? Vida. A vida, ela vai se transformando. E você precisa, então, que eu sempre falo que a espiral nada mais é do que eu te dou alertas para você despertar as armas que você tem para utilizar na sua vida, para enfrentar as suas crises, os seus superpoderes para você enfrentar as suas crises. Então, na verdade, quando começou a pandemia, e quando eu disse o meu mundo está ficando para trás, não significava que eu estava com saudosismo, com uma sensação de perda e de saudade, mas eu estava com uma sensação de viajante explorando novos mundos que existem, por mais que eu não conheça ainda. Então eu vou explorar esses mundos e eu já vou colhendo os meus superpoderes, as minhas armas, as minhas forças, os meus talentos para passar pelos obstáculos e crises que surgirão. Então, quando começou a pandemia, no início de 2020, eu lembro de falar com as pessoas assim, gente, eu preciso falar uma coisa com vocês. Aquele mundo que a gente conhecia não existe mais.
Então a gente precisa se preparar cada vez mais para despertar as novas histórias. Muitas pessoas, você não pode falar assim, porque isso é tirar a esperança da gente, porque você não, né, isso a gente precisa ter esperança, não sei o que, não sei o que. Aí eu falava assim, gente, não é questão de ter esperança ou não, é questão de ativar tudo que você tem, porque o mundo está em constante evolução, ele está em constante transformação. Ele vai continuar assim para sempre? Não vai. Daqui a pouco, sim, a gente vai estar viajando, daqui a pouco, sim, a gente vai estar frequentando os restaurantes, daqui a pouco, sim, a gente vai estar visitando amigos. Isso vai acontecer. Mais anos, menos anos. Não vou nem falar mais dia, menos dia, mas isso vai acontecer. Só que muitas pessoas conseguiram, por entender essa história de você despertar os seus super talentos, a criar novas histórias, olhar novos caminhos, buscar novas oportunidades. Muitas pessoas tiveram ideias incríveis que jamais teriam. Por quê? Porque elas já compreendiam que quanto antes a gente usar os nossos talentos, a gente mais vai conseguir enfrentar as dificuldades que virão. Então eu não consigo olhar para trás e falar, que saudade do mundo que a gente tinha. Claro que eu tenho saudade de viajar. Eu estou muito trancado dentro de casa há 1 ano e tanto. Eu não viajei para lugar nenhum, eu não fiz nada, eu estou realmente seguindo o que deveria ser feito. Então, o que acontece? Eu sinto falta. Mas quantas coisas eu criei? Eu lancei 3 livros durante a pandemia. Eu criei coisas para falar com as pessoas de coisas que eu não fazia. Eu despertei coisas dentro de mim que eu jamais teria. Eu vi pessoas criarem um monte de coisa. Então, na verdade, eu queria muito alertar vocês que é o seguinte, se a vida estiver acontecendo realmente como ela tem que acontecer, sempre vai ter desafio. Sempre vai ter. A gente não termina o desafio, a gente aprende a lidar, a gente aprende a enfrentar, a gente vai criando habilidades para passar mais rápido e mais confortável pelos desafios. Então, eu me lembro que quando começou a pandemia, eu acho que em 2 dias depois eu estava gravando online visita das casas, mas eu nunca tinha gravado pelo Zoom. Eu não sabia como fazer, era meio capenga ali no início, mas eu já entendia que eu não negava aquela nova realidade. Agora só pode ser assim? Então eu vou fazer então digital. Mas ninguém faz, mas eu faço. Mas aí a cena não é a mesma, tudo bem. Mas o som não é o mesmo, tudo bem. Mas eu preferia antes, eu também preferia ir no restaurante, preferia viajar, preferia ficar com amigo, então a gente preferia um monte de coisa, mas não dá, então vamos fazendo dessa forma. Então eu acredito que quando a gente fala assim, o nosso mundo que está ficando para trás, a gente não pode achar que é sempre um saudosismo e uma perda. Eu acho que a gente tem que sempre olhar que, assim, quem é a pessoa forte que eu me tornei de lá de trás até hoje e como é que essa pessoa hoje é forte o suficiente para ir para frente e como eu me fortaleço nesse caminho para me colocar mais para frente depois. E aí, quando a gente se fortalece, vai mais um pouco, porque isso é vida. O nome disso é vida. Não é fácil você sair do útero da sua mãe, que é quentinho, gostosinho, delícia, ter que enfrentar um negócio, ter uma luz forte na sua frente, é um baque danado. E aí depois você chora, tem um monte de gente ali do seu lado, você vai indo até aí, você vai fazendo o quê? Você vai vivendo. Desde o início a gente vai passando por isso. A gente só tem que despertar esses talentos, valorizar os seus talentos, olhar para as suas possibilidades. Então, muito do livro é sobre esse despertar aos poucos de cada coisa. É sobre você valorizar na caminhada, é sobre você valorizar o que você tem naturalmente, é você não tentar ser o que você não é você, entendeu? Então é muito interessante porque você se torna forte e você se torna talentoso, você se torna rápido para poder despertar os seus, né, os seus superpoderes para enfrentar todas as crises. Então, hoje quando eu olho para frente, sempre. Então a gente deixa para trás, mas não com saudosismo, mas com aquela vontade de ser aquele viajante, aquela pessoa que está vivendo. Se tudo der certo, a gente está sempre para frente, a gente está sempre vivendo. Faz todo sentido. Na verdade, a sua viagem para Londres, mas foi para dentro de você, né? Total. Londres é uma viagem cenário, interna. Londres foi o cenário que aconteceu na minha vida de estar vivendo ali, mas foi um cenário super importante. Afinal de contas, eu não falava a língua, eu não tinha dinheiro suficiente. Eu era, de repente, um dia, o diretor de TV, no outro dia eu estava tentando, por favor, me deixa ser ajudante de garçom, porque a pessoa não queria me dar emprego porque eu não sabia falar pires, não sabia falar colher, não sabia falar garfo, xícara. Então, assim, como que a pessoa te dá um emprego desse? Mas eu era metidão, né? Vivia lá na frente do carro, lagoa. Como assim agora eu estava implorando para ser ajudante do cara, entende? Então, assim, eu precisava dessa passagem, eu precisava desse aprendizado. Então, assim, é muito interessante como você olha desafios como oportunidades de aprendizado. Então,
É sempre interna a viagem. Tem uma frase que você falou, Espiral, que está no seu livro, que eu já vi você repetir muitas vezes também nos seus programas, que é que minha desvantagem se torne minha maior vantagem. Quando eu vi essa frase, eu falei, nossa, que coisa interessante. E outra também, vou juntar duas, para ver se você pode falar das duas. Que na sua exposição, o seu objetivo era reconhecer e mostrar os dons que você via em cada pessoa que passava pelo seu caminho, né? E eu, como espectadora do seu canal, seguidora, fã do seu canal, a percepção que eu tenho é que essas duas coisas continuam super presentes, né, na sua vida, na sua forma de ser e tudo. Eu queria que você também falasse um pouco sobre isso, essa questão da desvantagem e essa questão de como que você tem esse olhar, né, que você percebe os dons, o que a pessoa tem de bom para te proporcionar e proporcionar para o mundo também, né? E como que essas posturas impactam a sua vida. Então, esse mantra, né, que a minha desvantagem se torne minha grande vantagem, que a minha desvantagem se torne minha grande vantagem. Então, muitas vezes a gente se entrega e se paralisa diante de uma aparente desvantagem. O que acontece? Isso daí foi no momento, em específico, esse momento do livro, eu queria muito trabalhar na minha área em Londres. Então, na minha área era o quê? TV, eventos, produção, conteúdo. Era isso que eu queria trabalhar lá em Londres. Mas como que eu ia fazer se eu não sabia falar inglês? Era meio difícil. Então, a minha grande desvantagem era que eu era brasileiro, sem um passaporte europeu, eu estava legalmente no país, não sei o que, tudo certo, estudando, mas eu não era uma pessoa que tinha facilidades por ser parte da comunidade europeia, não sabia falar inglês, então era sempre muito mais difícil você ocupar um cargo que exige isso, básico disso. Então isso era uma desvantagem séria, né? Uma desvantagem bem séria. Então, só que eu sempre pensava isso, eu ficava entregando meus currículos nas empresas de eventos ou empresas ligadas à área de comunicação, e eles são tão educados na Inglaterra que chega a dar raiva, porque eles mandam uma carta que parece que a rainha que escreveu a carta, de tão lindo que é o inglês, para te dizer que não, muito obrigado. Entendeu? Então eu recebi um monte de cartas, eu devia ter guardado aquele monte de cartas, falando muito obrigado pelo seu interesse na nossa companhia, não sei o que lá, mas a gente não sei o que, não temos a vaga, não, obrigado. Então era chique o jeito deles falarem, sabe? Então, nesse momento, eu podia desistir, eu poderia falar que, poxa, não é para mim, então eu tenho que me contentar com isso, mas eu tinha muito isso, que a minha desvantagem se torne minha maior vantagem, minha desvantagem se torne minha maior vantagem. Agora você vê, como que essas coisas é um mantra que você joga para o universo e você não sabe o que vai acontecer. Eu te entrego o meu currículo na mão de uma empresa, e essa menina do RH da empresa, que não sei porquê, que anjo que falou no ouvido dessa mulher, pegou esse meu currículo e entregou nas mãos de uma outra pessoa de RH, de uma empresa que ela conhecia, mas que ela precisava que fosse um brasileiro para ocupar o cargo de diretor de marketing e fazer campanhas em 6 línguas. Porque o Brasil era 70% do faturamento daquela empresa. Então, porque a minha desvantagem de ser brasileiro e ter a pós-graduação nessa área, ela era a grande vantagem em Londres. Quer dizer, se eu estivesse competindo com um cara londrino, ele não teria. Eu ganharia. Por quê? Porque eles precisavam que alguém que entendesse a comunidade brasileira. Então, você entendeu? Mas eu nem sabia que essa empresa existia, eu nunca nem tinha ouvido falar dessa empresa. Só que o universo foi levando até o papel do currículo para a mão dessa pessoa. E a hora que ela me falou, não, eu preciso contratar um brasileiro para essa superposição, aí você entende que isso daqui não é brincadeira, isso aqui eu estou falando sério, a coisa funciona de verdade. Então, todas as vezes que eu me encontro e em qualquer situação que eu me sinta desvantajoso, pode ser por qualquer coisa. Isso aconteceu uma vez que eu estava super atrasado para uma reunião mega importante. Você sabe que reunião é essa, que a gente também não pode dar spoiler no livro. Sei. Mas eu falava que a minha desvantagem, mas era um absurdo em Londres você atrasar quase 2 horas, né? Eu atrasei mais 2 horas, né? Foi uma coisa muito grosseira, eu chegar 2 horas de atraso com a pessoa mais importante da companhia, e acontece que aquele momento exato que eu cheguei era exatamente o momento que era tudo tão perfeito, se eu tivesse chegado na hora, tinha dado errado. Então, assim, é muito interessante como se você começa a acreditar que aquilo que hoje
que você enxerga como desvantagem, na verdade pode ser sua grande vantagem, isso pode transformar a sua vida. Eu costumo falar isso, que é muito engraçado, só a gente olhar esses filmes de super-heróis, sabe super-herói? Qualquer super-herói, ele se sente errado, ele se sente diferente porque ele pode voar. Ele se sente diferente porque ele tem asas. Ele se sente diferente e ele não quer ser daquele jeito porque ninguém é, só ele que é o diferentão. Até que ele entende que, nossa, peraí, eu sou um superpoder, eu consigo ajudar, eu consigo fazer, eu tenho um monte de coisa. Então é mais ou menos isso, quando a gente começa a olhar pra gente, começa a falar, ei, peraí, isso não é um defeito, isso é uma grande qualidade, olha isso aqui, não sei o que. Então, guardem isso pra vocês aí, que a sua desvantagem seja a sua maior vantagem. E eu tenho muito isso de enxergar além do que os olhos podem ver. É uma outra frase que eu faço, inclusive era o nome da exposição em Londres também. É enxergar as pessoas além do que os olhos podem ver, enxergar as coisas e as situações além do que os olhos podem ver, inclusive me leva à minha própria profissão de fotógrafo, que não é simplesmente registrar um acontecimento, uma pessoa, um objeto na minha frente, mas enxergar mais do que aquilo que eu estou percebendo para que aquilo venha através da minha capacidade de enxergar. Né? Então, quando a gente olha para as pessoas, enxerga os seus talentos, quando a gente olha para as pessoas, enxerga as suas qualidades, sua beleza, seu carinho, você não fica olhando para ela só tentando colocar ela sempre dentro de caixas de julgamento. Eu sei como você é. Eu adoro essa frase. A pessoa falou, eu sei exatamente como você é. Dá vontade de falar para a pessoa, nossa, por que a pessoa paga terapeuta? Eu não sei quantos anos ela sabe em 2 minutos de quem eu sou, ela me responde, não está resolvido, não precisa mais terapia. Entende? Mas é um julgamento atrás do outro. Então eu acho que a grande história é você começar a olhar para as pessoas, observando, olha como ela é carinhosa, olha como ela é bonita, olha como ela é gentil, você começar um treinamento diário de observar as coisas boas das situações, das pessoas, né? De qualquer coisa. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim, hoje o tempo tá bom. Eu odeio que alguém me fale hoje o tempo tá bom. Por que o tempo tá bom? O tempo tem sol. Então quer dizer que quando não tem sol não tá bom? E tipo, não, é maravilhoso, eu adoro, tá friozinho, que chuvinha, que delícia. Não, que delícia, é tudo cinza. Mas quem tem que ser cinza? Só pode ser bonito quando tem azul. Então assim, tem um monte de coisas que a gente começa a avaliar e fala assim, cara, hoje tá cinza, vamos olhar a beleza do cinza. Quer ver um exemplo? Quando eu chegava lá em Londres, eu falava assim, eu adoro o inverno de Londres. A pessoa, para que esse cara é doido. É o quê? Eu adoro o inverno de Londres. Mas não pode, é muito frio, é chuvoso, é gelado. Como você gosta? Anoitece às 4 horas da tarde. Então, você já viu como a cidade é linda de noite? Eu não preciso trabalhar até tarde para ver. Eu curto horas daquela noite. Você já viu como todas as folhas das árvores caem? Aí a pessoa, mas você acha bonito? Eu falei, eu acho lindo quando não tem folha nenhuma na árvore. Por quê? Porque eu consigo ver todos os prédios que estão por trás. Aí eu vejo os prédios ali, todos, aquela arquitetura ali. Então, é um ponto de vista que você vai observando a beleza que ela te entrega naquele momento. Exatamente. Quando chega a primavera, você acha tudo lindo de novo, né? Aí eu acho tudo lindo de novo. Exato. Entendeu? É o melhor hoje, é o melhor possível agora, é a melhor situação que está acontecendo neste momento. Então, assim, eu acho que a gente começa a desenvolver essa história, né? Da gente olhar por outros ângulos. Inclusive, nesse livro Café com Luffy, que você tem Café com Luffy aqui, tem essa xícara, e dessa xícara nós fizemos todas essas mandalas. Todas essas mandalas são da mesma xícara. É a mesma xícara vista de outros ângulos. Para você ver que existe beleza se você olhar para um lado, se você olhar pelo outro, se você olhar de outra forma. Quer dizer, a mesma situação, que no caso aqui é essa, ela pode ser vista como bela em diferentes posições, possibilidades, rearranjos. Então é mais ou menos isso na nossa vida. A gente olha e fala assim, não, peraí, essa situação está se apresentando dessa forma, mas se eu olhar ela daqui, ou ali, será que eu não vou enxergar diferente? Nada é tão assim que a gente não possa enxergar a beleza da situação ou uma outra forma de interpretar. Lu, eu queria conversar com você umas 15 horas seguidas, mas eu acho que a gente tem que terminar, né? Para nosso bate-papo não ficar longo. Eu sei que você tem compromissos, tem outras tarefas. Eu queria saber se você quer falar algumas palavras finais para a gente poder encerrar essa conversa. Eu queria agradecer você muito pelo carinho que você sempre teve comigo. Eu acho que, como você falou, há tanto tempo atrás você assistiu o Espiral, você segue o canal, e a gente sente a sintonia, né, de pensamento, de atitude. Isso me alegra muito, então eu quero te agradecer.
E eu quero dizer para todo mundo... Meu colar aqui está escrito sintonia. Não dá para ver não, mas está escrito sintonia. Que legal! Então, e eu queria chamar todo mundo para uma história que é muito simples, que é o permita-se. Permita-se é a base da história, porque muitas vezes a gente acaba não se permitindo escutar, não se permitindo entender, não se permitindo experimentar, ver o diferente, entendeu? E a gente passa toda a nossa existência seguindo padrões, seguindo o que os outros acham que é certo, o que deveria fazer, e a gente acaba deixando o nosso maior talento, as nossas maiores possibilidades adormecidas em nome de padrões que muitas vezes não tem nada a ver, né? Então, permita-se é muito legal. E eu acho que fica aquele convite para vocês que não tem como eu oferecer algo mais poderoso do que isso daqui, que eu acho que é um guia aí bem importante para a gente se inspirar, digamos assim. Já está à venda nas livrarias, né? Sim, procurar, só já você está procurar. E-book Espiral de mudanças você encontra. E-book e impresso, né? E-book, impresso, e brevemente tem a parte do curso, no meu canal tem a série também, tem os membros do canal, quem é membro do canal Life by Luffy tem uma série especial que se chama Segredos da Espiral. É onde eu conto capítulo a capítulo coisas que não foram ditas, histórias mais desenvolvidas de cada acontecimento daquele. Demorou 1 ano para gravar essa série, durante toda a pandemia, mais agora esse ano ainda, são 30 episódios, foi ao vivo junto com os membros, mas agora está lá gravado, então quem for membro também tem acesso a essa série, que é um presente terapêutico, maravilhoso, muito legal. Eu queria te agradecer muito por tudo, por ser essa inspiração para a gente, pelo livro, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, da sua agenda para bater um papo comigo. E vou divulgar o seu livro na coluna Vão Livre, da Gazeta, e também nos meus canais, porque o que eu puder também ajudar para fazer essa sua sabedoria, esse seu tesouro chegar no maior número de pessoas, eu vou fazer. É um prazer muito grande te ver. Muito obrigado. Tá vendo? É esse impacto que me emociona, saber que não estou sozinho, que estamos divulgando juntos essa história. Obrigado de verdade. Obrigada, muito bom falar com você. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.